Olá, estamos aqui para conversar sobre um problema comum nos trabalhos acadêmicos, que é a elaboração de referências. Referências, para deixar claro, é uma lista de fontes que você citou no seu texto e que estão presentes no final do texto, lá, no final de uma dissertação, tese, TCC ou trabalho, tem que estar um título referências, é um elemento obrigatório, segundo a ABNT, e você tem que listar suas referências. O problema não é isso. Se fosse só isso, estaria até razoavelmente tranquilo, mas o problema é que existe uma norma para você formatar essas referências. Tá? Não pode acontecer de você citar alguma coisa no seu trabalho e, de repente, aquela citação não aparecer nas referências. Tem que estar tudo nas referências, tudo que foi citado. Mas a citação é abreviada. A referência deve ter as indicações da fonte completa, né? Como montar referências? Aí existe uma norma da ABNT com orientações de como montar referências, que não é simples. Não é simples, não é tranquila de lembrar de todos os casos. Existem indicações para livros, artigos, trabalhos publicados em periódicos, anais de eventos, trabalhos apresentados em eventos, dissertação de mestrado, tese de doutorado, imagens, tá? Não termina. Mapas, legislação. Você vai usar algumas fontes que são mais comuns no seu trabalho e vai ter que pesquisar na ABNT. Mas existe pelo menos uma ordem que a gente pode guardar, genérica, que é, as referências normalmente vão começar pelos nomes dos autores, do artigo, da dissertação, da tese, enfim. Os nomes dos autores são formatados de uma maneira específica nas referências, sobrenome em letra maiúscula, vírgula, e os outros nomes só com a primeira letra em minúscula. Abreviados ou não, mantendo o padrão que a ABNT fala, vai abreviar prenomes, abrevie sempre, né? Não vai abreviar, deixe por inteiro sempre os nomes. Então, nome, se tiver mais de um autor, ponto e vírgula, sobrenome do outro em maiúscula, vírgula, outro nome, ponto e vírgula, assim por diante. Alguns são organizadores, aí tem que a indicação de organizador, editor, com abreviação, outros são autores mesmo. Depois do nome vem o título do trabalho, no caso de um livro é um título de um livro, no caso do artigo é o título do artigo, no caso do trabalho apresentado em evento é o trabalho apresentado, no caso da dissertação. Então, esses dois primeiros elementos são mais ou menos comuns nas referências, quer dizer, o sobrenome do autor e depois o título do trabalho. Às vezes o autor não é um autor pessoa física, é o que a gente chama de autor-entidade, é uma pessoa jurídica, é uma empresa, é uma instituição, então aí vai o nome da instituição. Tem regras para uma formatação um pouco diferente, a gente vai falar disso. Depois, no caso de livro, a gente tem edição, autor, título, né? Edição, local, editora, data. Essa é a sequência. Autor, título, edição, local, editora, data. Essa sequência deve guardar, porque ela vai te ajudar sempre, mesmo que a de livro não seja comum em todos os casos. Edição, abreviada, o número da edição 10 ponto, não é décima, 10 acima, não é 2 pontos, segunda edição, 2 ponto, espaço, ED minúsculo, ponto. Décima edição, 10 ponto, espaço, ED ponto. A ABNT às vezes é mais simples do que a gente imagina, a gente quer complicar mais as coisas. Não é décima com A, com tracinho, é um número apenas. Cidade da publicação, 2 pontos, a editora, nome da editora, estamos falando de livro aqui, vírgula e a data da publicação. Esses são os elementos essenciais de uma referência a livro. O artigo vai mudar, porque o artigo você vai ter o autor, você vai ter o título, mas depois você tem um título maior, que é o título da revista onde ele foi publicado, do periódico. Tá? Uma página num site também, normalmente você vai ter o nome da página e depois o nome maior, que é o do site onde ele está publicado. Agora, o resto, edição, você não vai ter, às vezes, em site, mas você vai ter versão em software, por exemplo, versão. Você pode usar a cidade, continua valendo, editora ou quem publica o material continua valendo, data continua valendo, data é um elemento importantíssimo. Então, essas referências básicas, esses elementos são básicos na elaboração de referências. Existem muitas variações aí, no caso de dissertações, teses, trabalhos apresentados em congresso. Então, como você faz para montar? Ou você vai na ABNT e lê, no caso da regra da ABNT, tanto o texto, que diz como a referência deve ser elaborada, quanto os exemplos. Muitas vezes você não aprende, muitas vezes tem questões que não estão resolvidas na orientação, mas depois estão resolvidas no exemplo, nos exemplos das referências na ABNT. Então você consegue seguir isso. E eu recomendo que você vá lá, dê uma olhada em livros, capítulos de livros, né, uma formatação diferente, artigos publicados em periódicos,
ou jornal, periódicos, trabalhos apresentados em eventos, também são importantes, dissertações de mestrado, tese de doutorado. Isso você deve buscar, e no caso de todas as fontes online, no final, você deve escrever lá no final, depois de todas as referências, ponto, disponível em, 2 pontos, espaço, aquele sinalzinho de menor, sem espaço aí dentro dos sinais, o endereço, que você copia lá do browser, sinalzinho de maior, sem espaço, ponto. Se você der um Enter depois disso, normalmente, se você estiver usando o Word, ele vai transformar em hiperlink. Dá um Ctrl Z, volta atrás, não transforma em hiperlink, deixa em negrito, em preto mesmo, letra preta sem hiperlink, ponto, espaço, e aí acesso em 2 pontos, não é acessado em, acesso em 2 pontos, e a data abreviada, 9 de outubro, OUT, 2014. 7 de setembro, SET, 2015. Espaço, 9 ponto, mês abreviado, ponto, espaço, data, ponto. Sempre tem espaço aí depois das pontuações. O único mês que não é abreviado, de acordo com a ABNT, é o maio, que tem 4 letras, né? Todos os outros abreviados com as 3 primeiras letras. Então, veja, tem essas normas aí. Tal. Como é que você pode fazer? Vai na ABNT, estuda pelo menos essas que são comuns. Se você trabalha com direito, legislação vai ser muito comum para você. Se você trabalha com normas da ABNT, normas vão ser comum, engenharia, computação. Agora, existem outras maneiras de você fazer isso, sem você ficar checando sempre a ABNT. Existem softwares que se propõem a criar referência para você. Um deles é o More Referências Online. Se você procurar online, More Referências Online, você vai cair. É um software muito interessante. Você preenche lá os dados, nome do autor, nome do texto, data, tarará, e ele gera a referência para você de acordo com a ABNT. Ele não resolve todos os problemas. Por exemplo, se você puser letras maiúsculas no título, ele vai manter. E a orientação da ABNT é que apenas a primeira letra do título deve ser maiúscula. A não ser que você tenha nomes próprios no meio, o resto deve começar tudo com minúsculo. Ele não vai resolver isso para você, então você tem que saber. Muitas vezes ele pede informações que não tem na sua fonte de origem. Então o que eu sugiro? Às vezes preenche lá qualquer coisa e depois vai lá no resultado, porque quando você preencher tudo e clicar, você vai gerar uma referência. Aí você simplifica e tira aquilo que você não tinha na fonte. Tá? Então você pode utilizar esses softwares, eles são apoios interessantes, ou você pode ir na ABNT e montar. O que eu não sugiro é que você vá em compêndios desenvolvidos por universidades com orientações, porque esses compêndios muitas vezes não cobrem tudo que está na ABNT, na norma da ABNT, quer dizer, tiram algumas coisas, excluem algumas coisas que você precisaria para resolver. Às vezes eles modificam de uma maneira errada, fazem sugestões que não estão na ABNT ou fazem sugestões diferentes da ABNT. Então, o ideal é você ter acesso à norma. A norma para elaboração de referências é uma norma apenas, uma norma com várias páginas, mas uma norma, né? Combinada com o uso desses softwares, aí você consegue brincar e montar as suas referências de acordo com a ABNT no final do seu trabalho lá. A questão das citações é uma outra questão. Obrigado.